Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que estamos na sua companhia. Como é bom poder, às 9 da manhã, entrar na sua casa. E hoje está em estúdio connosco o Padre João Paulo Vaz, da Diocese de Coimbra, que já conta com 25 anos de sacerdócio, bodas de prata, e 6 discos editados e dezenas de concertos dados a solo ou aos comandos da banda que formou com alguns amigos, onde é vocalista, guitarrista e compositor. Quero dar as boas-vindas ao Padre João Paulo Vaz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade de estar convosco e estar com todos os telespectadores também nesta manhã. É muito bom poder estar. Obrigado. Padre João Paulo, vamos iniciar esta manhã com uma oração? Sim, e muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, Trindade de amor, que nos acolhes no teu seio e que nos inspiras, derrama sobre nós o teu Espírito, para que sejamos capazes de ser, hoje e sempre, dóceis à tua presença, ao teu amor, à tua vontade, e possamos em tudo responder sempre àquilo a que nos desafias, e que tudo aquilo que sai de nós, por palavras ou por obras, seja sempre para a maior glória do teu nome. Te damos graças por este momento, damos graças por esta manhã, por este dia, por este programa, por todos aqueles que com o seu esforço permitem que as maravilhas do teu amor se realizem no meio de nós. Te damos glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigada por este momento. Sim. Convido a sentar-se no nosso sofá da nossa sala e eu vou aqui conversar com a nossa Alice. Mas antes de conversarmos já com a Alice, fazer aqui só uma pequena chamada de atenção. Como sabe, estamos em estado outra vez de calamidade, então chamar a atenção para que nós façamos a nossa parte. O uso de máscara, a desinfecção das mãos, a distância de segurança, que faça parte, assim como temos que comer, temos que fazer a nossa higiene, que isso faça parte também do nosso dia-a-dia e da nossa vida, para que nós cuidemos da nossa vida, mas também possamos cuidar da vida dos outros. Que nós façamos a nossa parte para ver se as coisas elas melhoram e vamos avançando na nossa vida, cuidando de nós e cuidando dos outros. Não é, Alice? Isso é muito importante. Muito importante. Tem esses cuidados no seu estabelecimento? Sempre, sempre. Os cuidados mínimos são essenciais. Quantas pessoas é que podem entrar no seu estabelecimento? 3. Pronto. O espaço é pequeno. É, exatamente. Alice, o que é que temos para hoje? Ora, para hoje temos um arranjinho dentro do género deste. Este foi um que trouxe que fiz agora. Sim. Tudo com flores artificiais. Pois, enganou-nos aqui bem, que já todos dissemos que isto era verdadeiro e a Alice ainda se riu e vai assim, não, é artificial. Para poder presentear agora na altura dos finados, o dia de Todos os Santos, Natal, e qualquer altura que poderá oferecer. Pode-se pôr nas campas, não é? Sim. Acho que são peças giras e vou dar umas ideias aos nossos telespectadores para... Material. Ora, tenho um musgo artificial. Sim. Tenho um anjinho, não pode faltar, que eu adoro os anjinhos. Já vi que sim. E os anjos. Portanto, temos estes pedacinhos de madeira, umas rolhas. Rolhas que tenha lá em casa, pronto, não é? Rolhas de cortiça que podem aproveitar. Evita deitar fora. Aqui é um passarinho para imitar o jardim. Sim. O nosso coração vai com o nosso anjinho. Esta é uma lamparina elétrica, que também convém colocar. Ai, que giro. Portanto, é pilhas neste caso. Que giro. Aqui é para colocar, portanto, no cemitério, caso queiram. Aqui temos as flores em tons de rosa. Poderão optar por outra cor, tons, não é? Para fazer o nosso arranjo. E temos ali aquelas... Esta é a esponjinha que eu vou colocar nesta base, que vai ser o fundo, onde eu vou fazer o arranjo. Esta fita vou enrolar nas rolhas para fazer um efeito engraçado.
E aqui para dar uma lacinho, rendazinha sim, para ficar mais mimosinho, exato, não é? Exato. E a cola quente, que nunca pode faltar. E a cola quente não pode faltar, está anda sempre comigo. É verdade. É verdade. Alice, para este tempo temos estes arranjos, mas também tem as flores naturais. Exatamente, os arranjos naturais, que nesta época que é normal fazer para os nossos entes queridos. Sim. E quem quiser, dirija-se à minha loja. Sim. Quem quiser encomendar os crisantes, que são aqueles vasos que agora estamos a usar muito nesta época, sim, sim, sim. Pode ligar. E a sua loja fica onde? No Espaço Fátima, sim. Logo à entrada. E o site? O site, Florista Angelical, sim. Alice Rodrigues, ar81.pt. Já tem tido umas visitas. Graças a Deus, era outro momento que eu queria agradecer a algumas telespectadoras que me ligaram, a dar os parabéns pelo programa, que giro, que e que já me foram visitar ao seu espaço. Já me vieram visitar ao meu espaço. Ai, que giro. Eu não o queria deixar passar em branco. Claro. Muito bem. Mãos à obra. Eu vou ali conversar com o nosso convidado e já voltamos a conversar. Hoje temos, como eu já falei, o Padre João Paulo Vaz, da Diocese de Coimbra, que vem aqui hoje conversar connosco, partilhar um bocadinho da sua vida e da sua história. Padre João Paulo, muito bom dia novamente. Bom dia. Para quem está lá em casa e não conhece, quem é o Padre João Paulo Vaz? Portanto, sou padre da Diocese de Coimbra. Eu sou natural do Concelho de Miranda do Couro, da freguesia de Semide, que é pertinho de Coimbra. Sou de uma família cristã, tenho 4 irmãos, 2 mais velhos, 2 mais novos, 3 deles casados, com sobrinhos também. E fiz toda a minha formação em Coimbra até entrar no seminário. Entrei no seminário diocesano, fiz seminário a partir do 10º ano e fui ordenado em 1995 pela Diocese de Coimbra, onde continuo a trabalhar, neste momento, atualmente na paróquia de Pombal, aqui ao lado. Como é que nasceu a sua vocação ao sacerdócio? É uma história interessante. Ela começa muito cedo, porque na minha paróquia de Semide, na altura em que eu estava na primária, havia muitos seminaristas. Eram quase 9 seminaristas, cerca de 9 seminaristas, se não me falha a memória, que nessa altura estavam no seminário, que estavam nos diocesanos, nos comunianos, na consolata, e eram assim os meus grandes amigos, os amigos mais próximos, e aquilo que eu recordo, talvez não muito tempo, mas aquilo que eu recordo de cada ano é que quando eles vinham de férias, eles deixavam-me subir ao altar, na minha igreja de Semide, subir ao altar com eles para sermos acólitos. Deixavam-me acolitar com eles, porque eles, sendo seminaristas, tinham o seu lugar marcado, claro. O sacristão lá os aprumava, lá os arrumava, e eles pediam ao sacristão para eu ir também, e deixavam-me ir. E era muito interessante, e eu gostava muito daquilo, não é? Depois, quando vinha o tempo das aulas, eles iam embora e eu ficava sozinho, e aí já eu não tinha lugar, portanto, já não ia. E foi assim, com os meus 9 anitos, recordo, 9, 10 anitos, que pediam-me aos meus pais, e disse aos meus pais que queria ir para o seminário também. E a história começou assim, começou desta forma, portanto, motivado por estes amigos, sem ser desafiado para tal, mas porque eles estavam e eu queria estar também. E recordo que, na verdade, o foco estava no altar, poder servir ao altar. E esse foi o ponto de partida. Pronto, a partir daí depois foi-se desenvolvendo a ideia. Os meus pais não quiseram que eu entrasse logo, porque era muito cedo, 9, 10 anitos, era muito cedo no entender deles, e bem, me parece. E pronto, e fui aguardando, fui pedindo todos os anos, e acabei por entrar depois, no final do 9º ano, para o 10º ano, entrei no seminário. E nessa altura, dos 9 já só restava um no seminário. Já só estava um que, entretanto, também saiu. Portanto, de todos esses, fui eu que cheguei ao final e concluí o percurso e fui ordenado. Sim. Quais são os desafios hoje em ser padre e principalmente um padre que canta? Os desafios são imensos, quer dizer, não é só, hoje como igreja, o desafio não é só para um padre, o desafio é para qualquer cristão. Agora, sendo padre, ser cristão é a identidade e a missão também. Portanto, neste sentido de levar Cristo ao mundo, não é?
E o padre vive para isto, eu vivo para isto, e juntando depois, agarrando tudo aquilo que são as minhas possibilidades para servir essa missão, não é? Portanto, se a minha missão é evangelizar, se a minha missão é que o mundo possa conhecer Cristo e possa conhecer um caminho de eternidade, então tudo aquilo que eu sou, e neste caso o que está a dizer, o cantar, o compor, sim, a música, para mim está ao serviço disso e sempre esteve, naturalmente. Portanto, um grande desafio para mim é eu reconhecer com humildade as minhas linguagens, sim, aquilo que Deus escreveu em mim e pôr ao serviço, né? Sabendo que os desafios hoje na Igreja e no mundo são imensos, imensos. E especialmente o maior desafio me parece, é ajudar a criar compromisso interior, compromisso de coração com alguma coisa. Sim. E já não digo, claro que para mim o compromisso maior que eu desejo que à minha volta e no mundo se assume é o compromisso com Cristo. Mas esse é muito difícil. Já me parece que o maior desafio é ajudar as pessoas a assumir um compromisso com a verdade, sim, e com a sua verdade. Porque só depois disso é que poderão descobrir Jesus Cristo. É verdade. E só depois disso é que lhe poderá ser anunciado Jesus Cristo. Portanto, para mim, um dos grandes desafios, e ponho a música ao serviço também, é ajudar a descobrir tudo aquilo que de bonito nós temos, tudo aquilo que é a nossa verdade, para que a partir daí nós possamos fazer caminho. Como é que nasce a sua paixão pela música? Isso foi um parto muito natural. Foi um parto muito natural, porque a minha família, toda ela vive este ambiente musical. Sim. O meu pai, que já faleceu, o meu pai gostava muito de cantar, não tocava instrumento nenhum, mas gostava muito de cantar, gostava muito de ouvir e gostava muito de ver os filhos a tocar e a cantar, né? E isto, desde muito cedo, foi acontecendo naturalmente em minha casa. Com o meu irmão mais velho foi o ponto de partida, o meu irmão mais velho toca vários instrumentos e todos os outros fomos atrás. Sim. Fomos atrás aprendendo sozinhos, pelo que víamos. Todos lá em casa temos bom ouvido. Em termos de formação musical, só eu aqui a recebi, já no seminário. Portanto, temos bom ouvido, fomos aprendendo vários instrumentos, fomos tocando, eu e os meus irmãos. E depois, para toda e qualquer ocasião, estava sempre presente a animação musical. Sim. Se fosse num almoço, se fosse num encontro de familiares, se fosse num encontro de amigos lá na terra, nas pequenas e grandes iniciativas que tínhamos até em termos paroquiais, nós estávamos sempre com os nossos instrumentos e cantávamos e tocávamos. Portanto, isto, eu nem sei, isto não teve um começo. É uma família animada. Isto foi assim um parto natural, foi acontecendo, sim, e foi-se desenvolvendo. E eu desenvolvi depois também numa outra área, que os meus irmãos não, mas eu sim, porque me sinto capaz disso. Fui, claro, na área da composição e fui apostando muito também num ou outro instrumento, mas especialmente na composição e na escrita. Padre João Paulo, de que forma é que nós podemos chegar aos não crentes e aos crentes através da música? A música é uma linguagem universal. Eu gosto de pensar, e sinto isto muitas vezes, que mesmo que eu não soubesse dizer palavra nenhuma, se eu fosse capaz de trautear uma melodia, eu já era capaz de chegar ao coração do outro. Sim. E é bonito. Há, por exemplo, composições, músicas só instrumentais, sem uma mensagem escrita, sim, que tocam profundamente no coração. Portanto, a linguagem para mim, a música para mim é uma linguagem universal. Sim. Tirar partido disso para chegar ao coração dos outros é extremamente fácil, não é? E nós vemos, mesmo, por exemplo, as nossas gerações mais novas não vivem sem a música. É. Agora, o que ouvem se é de qualidade ou não, isso é outra questão já. Pronto, e eu não estou capaz de falar sobre, claro, isso, porque já sou de uma outra geração, sim, musical e, claro, todos temos, cada um tem os seus próprios gostos e é diferente. Agora, portanto, não questiono nada disso. Agora, o que eu, de facto, percebo e aquilo que é flagrante à nossa volta é que toda a gente ouve música. Sim. Dos mais novos aos mais velhos. Não passamos sem música. Eu tinha um chavão no meu início como padre, quando deixei o seminário, por uma conversa que tive na altura com o Dom João, que me quis preparar para a vida sacerdotal, para o início das minhas atividades, na primeira nomeação que fez para mim.
E ele dizia, atenção, que a música não é tudo, mas a música completa, etc. E eu assumi um lema para mim. Eu não vivo para a música, mas também não vivo sem ela. E é aquilo que eu vejo à minha volta. Portanto, nós não vivemos para a música, é certo, Sim. mas também não vivemos sem ela. E é uma linguagem que todos percebemos. Então, de facto, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma exigência quase, tirarmos partido disso. Sim. Se queremos chegar ao coração de alguém, e se a música é um caminho bonito e quase perfeito, então temos de ir por aí, sem receios, sem medo. Eu sou um testemunho, porque eu sou de Coimbra, já o conheço há muitos anos, e eu lembro que na minha adolescência eu ouvia os CDs já do Padre João Paulo, e o quanto eles me falavam ao coração, e depois comecei a ir aos encontros diocesanos da Diocese, que era para a juventude, e sempre estava lá a vossa banda. E lembro-me que iam muitos jovens para estar convosco, e o quanto arrasta com a sua música e também com a sua jovialidade, porque é um padre que tem um coração muito jovem, os jovens, e vejo que consegue tocar os corações. Como é que faz essa questão de tocar os corações da juventude? Eu reconheço aqui duas coisas. Primeiro, reconheço a verdade do que está a dizer. É verdade que ainda consigo, de alguma forma, tocar o coração dos mais novos também com a música, e alguns me vão dando feedback disso. Por exemplo, na paróquia onde estou, os coros juvenis que tenho na paróquia, às vezes pedem músicas minhas, pedem até que vá estar com eles, que os ajude, que os ensine, que lhes dê ideias. Portanto, isso faz-me concluir que sim, ainda consigo, de alguma forma, tocar no coração dos mais novos com a minha música, com as minhas músicas. Mas, ao mesmo tempo, também sinto alguma dificuldade, porque, vamos ver, a mensagem, ela é para todos. Sim, claro. Agora, o estilo de música, o tipo de música, ele já não se adequa tanto como antes, também aos mais novos. Mas é uma questão de investimento meu também. Claro, portanto, eu posso começar também, de alguma forma, a criar outro estilo musical, embora isso tenha algumas dificuldades também, não é? E também reconheço que aquilo que nos sai naturalmente é aquilo que se manifesta mais verdadeiro e mais eficaz. Portanto, eu reconheço as duas coisas. Por um lado, sim. Por outro lado, eu sinto alguma dificuldade neste momento em chegar também com este movimento musical que me é próprio, com o meu estilo musical, chegar ao coração dos mais novos. Mas claro, mas isso não tem propriamente a ver, também reconheço que não tem propriamente a ver só com o estilo musical, ou com o tipo de música, ou com o tipo de letras, mas tem a ver com uma forma de estar que hoje é diferente, absolutamente diferente, de há 10, 15 anos atrás, quando nesses encontros se juntavam centenas de jovens e se deixavam vibrar com uma música. É verdade. Hoje já não é assim. Sim. Eu sinto que já não é assim. Agora, claro, também reconheço que é uma questão de investimento. Sim. E também fez muito tempo parte da Pastoral Juvenil. Sim, eu estive responsável na Diocese, estive responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil durante 15 anos. Exatamente, foi bastante tempo ao serviço. Foram anos muito bons. Experiências nestes 26 anos de sacerdócio que tenha tido e que o tenham marcado? Eu tive experiências muito boas, porque eu passei muito tempo da minha vida, já como padre, claro, no ambiente juvenil. Não só com o Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil, mas eu estive também 12 anos no Colégio de São Teotónio, em Coimbra, onde eu era professor de religião e moral, mas era também o responsável pela animação religiosa do colégio, um colégio católico, e era responsável por toda a área, toda a animação religiosa, desde as celebrações, a encontros, catequese e tudo mais. E eu recordo muito os fins de semana em que eu pegava neles e tínhamos um fim de semana fora do colégio, fechávamos mesmo o fim de semana fora. E depois os acampamentos no final de ano. E claro, há muitas histórias de fraternidade, histórias até de paternidade, momentos maravilhosos que eu tive com eles, em que eu pude ser irmão mais velho, em que eu pude ser pai, e muitos deles, grande parte, recordo esses momentos e recordo a intensidade com que os vivemos, porque estávamos juntos, dependíamos uns dos outros. Eram filhos, eram irmãos, eram pais, e éramos tudo ali, naquele pequeno grupo. E claro, depois há histórias muito interessantes, histórias muito engraçadas, de crianças, adolescentes e jovens que acabam por se superar a si mesmos num ambiente totalmente diferente daquilo que têm normalmente.
Então tenho muitos momentos, e na pastoral juvenil também, momentos maravilhosos com grupos de jovens, com encontros diocesanos que me ficam no coração, por exemplo. Essa paixão de evangelizar os mais novos sempre esteve dentro de si. Como é que ela nasce? Ela nasceu já no tempo de seminário, porque os últimos anos que tive no seminário, portanto, toda a teologia, principalmente, já antes, desde que fui para Coimbra fiz o 12º ano e o curso de teologia, que eram de 6 anos. E nos primeiros 2 anos estive por ali por Coimbra e pela minha paróquia de Semide, onde trabalhei também com o grupo de jovens a que eu pertencia já antes. E depois os últimos 4 anos, portanto os 4 anos de teologia, eu estive com um trabalho pastoral em Sor, onde trabalhei basicamente e especialmente com o grande grupo de jovens, que era um grupo de grupos de jovens, que era o juvenil, em Sor, e onde eu me dediquei totalmente, praticamente só a esses dinamismos. Com acampamentos, com o acompanhamento semanal, com férias, com muitas coisas, e criaram-se grandes amizades. Portanto, desde o seminário, que eu fui quase que como empurrado, ou fui quase como que levado assim devagarinho, com uns pequenos sopros, para este ambiente juvenil. E depois também com os convívios fraternos. Fiz o meu convívio em 89 e depois, passado 1 ano e meio, fui convidado para a equipa dos convívios, onde estive muitos anos. Depois também com o Departamento Regional da 4ª Secção, os caminheiros, os escuteiros. Nos últimos anos eu fazia parte da equipa regional e depois fui assistente regional durante 14 anos, já como padre. Portanto, eu fui sendo afunilado para a pastoral juvenil ao longo já do meu tempo de seminário. E depois, como padre, isso continuou, porque a primeira nomeação que tenho é para o Colégio São Titónio, portanto, ambiente juvenil, crianças, adolescentes e jovens. Depois, passado 1 ano e meio, o Secretariado da Juventude, onde estive mais 15 anos. Passado 1 ano, isto tudo logo seguido, a assistência regional, onde estive 14 anos. Portanto, posso dizer que os meus primeiros 15, 16 anos de sacerdócio foi em ambiente juvenil e já com a cama que vinha de trás do tempo de seminário. Portanto, se eu tenho jeito ou não, eu acho que o jeito constrói-se. Portanto, como eu fui canalizado para ali, eu fui tentando superar-me e fui tentando criar estratégias e formas de responder permanentemente a esses desafios. Entretanto, começa a experiência paroquial também, que é mais abrangente. Eu tenho grupos jovens, por exemplo, a primeira paróquia que eu tive, que é o TIL, que eu tenho um carinho muito grande por eles, uma paróquia pequenina, que eu juntei a todos estes trabalhos que tinha. E aí não havia grupo de jovens, nada, e criei um grupo de jovens lá, com jovens lá, e foi belíssimo, foi fantástico, ainda hoje dura esse grupo de jovens, e eu tenho muito orgulho nisso e muita felicidade por isso. Portanto, já nas paróquias também eu continuo um pouco nesse ambiente, embora, com as paróquias, eu tenho que começar a alargar o leque. E aí eu reconheço a segunda fase da minha vida, já não é só os jovens, mas começa a alargar também para a formação de adultos e os pais dos jovens e, claro, apanhando a catequese, apanhando todos os dinamismos juvenis, mas alargando muito mais o leque. Portanto, hoje, se eu sou um homem dedicado à pastoral juvenil, já não. Se eu sou capaz, ainda sou. Mas ainda sou. Mas as coisas vão mudando e, claro, fica-me alguma saudade e nostalgia desses tempos. Sinto que para me dedicar totalmente neste momento à pastoral juvenil e nos tempos que vivemos, eu teria que fazer um esforço muito grande, mas de qualquer modo sinto que teria muito para dar ainda se me dedicasse só a isso. Claro que agora a minha perspectiva é mais abrangente e eu gosto de pensar que a minha forma de fazer pastoral juvenil hoje é com os pais dos jovens. E é muito interessante caminharmos por aí porque eu penso que é o caminho a fazer neste momento. Padre, quero convidá-lo a tocar uma música para nós, pode ser? Pode. Força. Pode. Ok. Então vou tocar-vos uma música que eu gosto muito, o refrão é uma oração, e que é do meu 4º CD, e eu gosto particularmente desta, então vou cantar-vos. Sonhos pequeninos, certos verdadeiros, nascidos em nós, mas sempre tão pouco. Olhando mais fundo,
mesmo se à deriva, tanto de insondável se espraia em nós. É o fulgor de Deus que se mostra assim. Ouvirás então, este é o teu caminho. Guarda-nos, Senhor, em ti confiamos. Em ti nós teremos caminhos tão novos, alegria e paz, plenitude e amor, só em ti. Guarda-nos, Senhor, em ti confiamos. Em ti nós teremos caminhos tão novos, alegria e paz, plenitude e amor, só em ti. Obrigada, Padre João Paulo Vaz, e vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Temos aqui como convidado o Padre João Paulo Vaz, da Diocese de Coimbra, é pároco em Pombal, e que também uma das formas que ele tem de evangelizar é através da música. E começa este segundo bloco com uma das suas citações preferidas. É por isso que eu dobro os joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Que Ele vos conceda, de acordo com a riqueza da sua glória, que sejais cheios de força pelo seu Espírito, para que se robusteça em vós o homem interior. Que Cristo, pela fé, habite nos vossos corações, que estejais enraizados e alicerçados no amor, para terdes capacidade de apreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, a capacidade de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, para que sejais repletos até receberdes toda a plenitude de Deus. Aquele que pode fazer imensamente mais do que pedimos ou imaginamos, de acordo com o poder que eficazmente exerce em nós a Ele a glória na Igreja, em Cristo Jesus, em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Efésios 3, 14 a 21. Pode-nos comentar este capítulo? Posso, porque é que é uma das minhas citações preferidas, é da carta de São Paulo aos Efésios, porque fala, por um lado, do homem interior, feito à imagem e semelhança de Deus, o homem interior que é de uma robustez igual à de Deus, e do quando nós somos chamados a descobri-lo, a viver alicerçados nesse homem interior, que é a imagem de Deus, sabendo que o nosso alicerce é o do amor, esse amor que Deus é. Estamos chamados a conhecer o comprimento, a largura, a profundidade, a altura, chamados a conhecer a capacidade que temos de amar. Quando formos capazes de amar muito, conheceremos verdadeiramente aquilo que somos. Sim. E conheceremos verdadeiramente a Deus, de quem recebe o nome toda a família, ou seja, de quem nós recebemos o nome. Ele é o nosso Pai e dá-nos o nome, filhos. Então toda a família humana
se constitui à volta deste Pai que é amor, que nos robustece interiormente e que nos consolida e alicerça no amor. E por isso a Ele, glória para sempre. Padre João Paulo, estávamos há bocado aqui nos intervalos e até antes no programa a falar da sua paixão pelos caminhos de Santiago. Fale-nos um bocadinho dessa experiência. Para já eu gosto de caminhar, eu gosto muito de caminhar, correr não, correr nem a fugir de ninguém, mas caminhar eu gosto muito. E as minhas primeiras experiências de peregrinação a pé são para Fátima. Sim. E que eu fiz com os meus meninos do Colégio Santo António durante 11 anos seguidos. Eu fiz várias peregrinações a pé de Coimbra para Fátima com eles. E depois conheço a seguir a peregrinação a Santiago, com o caminho português, que fiz algumas vezes, no contexto da pastoral juvenil, Sim. no contexto também dos escoteiros, algumas vezes organizadas por mim, outras vezes participando. Portanto, conheci o caminho de Santiago, conheci essa peregrinação a pé, com o caminho português a partir de Valença até Santiago. E a propósito, e à conta disso, conheci ou soube que há muitos mais caminhos, e caminhos milenares também, para Santiago. E o que é que acontece com o caminho de Santiago que eu não experimentei, embora eu seja devoto de Fátima e de Nossa Senhora, devoto de Fátima e de Nossa Senhora, naturalmente. E por isso reconheço Fátima com muito carinho e peregrino para lá. Mas o que é que eu reconheço no caminho de Santiago que não reconhecem no caminho de Fátima? Sim. A vivência espiritual do caminho. Experimentar cada passo. Não ter pressa de chegar. Rezar cada passo. Rezar o que me rodeia. Fugir das estradas e dos carros. Encontrar-me com Deus na natureza. Encontrar-me com Deus em cada pessoa que está na casa e que me diz bom caminho. Encontrar-me com Deus nas pessoas que encontro no fim de cada etapa e com quem posso conversar, falar, sabendo que posso estar com elas 3, 4, 5, 6 horas. Sim. Encontrar-me com Deus pelo sossego do corpo, massacrado pelos passos do caminho. Poder descansar, poder rezar, poder escrever, poder ler e caminhar integrando tudo isto para chegar a um destino. Chegar a um lugar onde Deus, pelo seu apóstolo Santiago, onde Jesus, pelo seu apóstolo Santiago, se me dá a conhecer de uma forma intensa, com tudo aquilo que o meu corpo pode dar. É uma experiência fabulosa e eu apaixonei-me por isto. Portanto, normalmente todos os anos eu faço algum caminho de Santiago. Portanto, já fiz o caminho português várias vezes, fiz o caminho francês desde França até Santiago, quando fiz 20 anos de sacerdócio. Este ano eu tinha previsto, como eram os 25 anos do meu sacerdócio, tinha previsto fazer caminho de Santiago, ou o francês, mas depois tinha decidido que ia fazer desde Pombal até Santiago, fazendo o caminho interior, que é muito bonito também, a partir de Viseu, que é muito bonito também. Já fiz o caminho primitivo, de Oviedo até Santiago, e pronto, e vou continuar a fazer. Nestes dias que passaram, portanto, desde segunda-feira até ontem, eu estive a fazer também uma parte do caminho português, porque não pude fazer mais do que isso este ano. E faz muito bem, porque é um retiro especial que eu faço todos os anos. Nesses caminhos vai encontrando pessoas também de várias nacionalidades. Já fez amizades? Sim. Especialmente quando fiz o caminho francês, estamos a falar de 30 dias a caminhar. Aí experimentam-se muitas relações e ficaram muita gente no coração. E mesmo que não tenham ficado contactos, mesmo que não haja depois disso uma ligação permanente ou um contacto permanente, a verdade é que ficamos no coração uns dos outros. Muitas pessoas que ficam na nossa história. Provavelmente alguns deles nunca mais os voltamos a ver. Não, por exemplo, do caminho francês, há alguns amigos brasileiros, há alguns amigos italianos, que caminhámos durante aquele tempo todo, porque começámos na mesma altura e que terminámos na mesma altura, encontrámos-nos várias vezes, e curioso é, nesse caminho francês de 30 dias, eu fiz caminho com esta pessoa, com o Fernando não, o Jorge era um brasileiro. Sim. Fizemos caminho durante uns 4, 5 dias, no início, praticamente juntos, dormindo nos mesmos albergues, não caminhávamos sempre juntos, e depois separámos. Eu numa etapa, andei mais 2 km, fiquei num albergue 2 km à frente, e ele ficou mais atrás. E só o voltei a encontrar passado 15 dias. Mas encontrámos passado 15 dias outra vez. E quando nos encontramos,
Foi como se tivéssemos estado separados durante 3, 4 anos e nos voltássemos a encontrar com uma história de relação e de vida comum lá para trás. É fantástico. Portanto, estas pessoas ficam no coração e fazemos muitas experiências de relação e de partilha nestes dias. De partilha profunda. Sim. Porque depois partilham-se histórias, partilham-se lamentos, partilham-se tristezas, partilham-se alegrias, histórias familiares, histórias de fé. Depois tudo o que tem a ver com o despertar da fé e a partilha da fé é muito intenso. Porque a verdade, nós estamos ali para aquilo, não estamos Sim. preocupados ou pré-ocupados com mais nada. Sim, sim. Portanto, podemos viver intensamente cada partilha e fazê-la intensamente também. Sim. Sente-se mais rico através dessas experiências? Sim. Sim, sempre mais consolidado e mais entusiasmado. Eu venho sempre mais entusiasmado e todos nós precisamos disto. Seja num caminho de Santiago, seja num caminho para Fátima, seja num retiro isolados numa casa, num mosteiro durante 2 ou 3, seja no que for, nós precisamos de um tempo em que possamos integrar aquilo que vamos vivendo, em que possamos questionar e relançar. Sim. E se isto acontecer, pode ser que reestruturemos alguma coisa em nós. O processo de conversão parte desta reestruturação interior. Se não damos tempo para que isto aconteça, nunca o vamos poder reivindicar para nós. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer eu reestruturar-me interiormente se eu não der este tempo de sossego, de paz, de oração, de encontro com os outros. Se eu não der tempo a mim e a Deus em mim e aos outros em mim também. Porque vivemos tão à pressa hoje, tão à pressa que nós não temos tempo sequer para reconhecer a face do outro. Sim. Isto é terrível, é terrível. Portanto, claro, eu venho sempre muito mais renovado, muito mais entusiasmado, muito mais capaz. Sim. E pronto para aquilo que Deus me quer pedir, sabendo que é sempre duro e sempre difícil e hoje mais ainda. Padre João Paulo, olhando para estes 25 anos de sacerdócio, o que dizer? Qual o balanço? E o que fica no coração? Fica muita coisa no coração e o balanço é positivo. Fica-me uma mágoa. Sim. Não tem a ver com ninguém, tem a ver comigo. Muito menos tem a ver com Deus, porque Deus pôs-me tudo à frente. Deus me, olha, vai por aqui. Diz-me muitas vezes. Eu às vezes teimo em não ir, não é? A mágoa que me fica é essa mesmo. Nestes 25 anos, mesmo que eu reconheça, não é mesmo que eu reconheço que dei muito e que continuo a dar. Mas fica-me esta mágoa de não ter dado a minha medida, conhecendo-a. Porque quando eu não a conheço, Deus dá-me a possibilidade de crescer, descobrir, para chegar lá. Chegando lá, então, qual é a minha obrigação serena e interior? Dar a minha medida. Portanto, a mágoa que me fica é que eu reconheço momentos nestes 25 anos em que eu, conhecendo a minha medida, não a dei. Sim. Claro que Deus me perdoa e eu peço-lhe perdão por isso, naturalmente. E isto motiva-me a caminhar de outra forma. Agora, naturalmente reconheço também que o balanço é positivo, que fiz em nome de Deus muitas coisas e que isso me fez crescer outros e que Deus continua a contar comigo. Portanto, estes 25 anos não são uma etapa, não são um bloco, Sim. são parte de uma história que ainda não acabou de se escrever. Portanto, mesmo esta mágoa que me fica, isto não quer dizer nada. Vale o que vale, porque o caminho não terminou. Exato. Portanto, se eu sinto a mágoa, amanhã posso deixar de a sentir se eu quiser viver como Deus me pede. Claro. E pronto, e o caminho é esse. E sonhos e projetos para mais 25 anos, mais... Nem sei o que te dizer, porque sonhos e projetos num tempo como o que vivemos, Exato. Eu tenho-os. Tenho-os até pastoralmente e humanamente para mim também, humanamente, interiormente, eu tenho alguns projetos. Aliás, todos os anos eu renovo o meu projeto pessoal de vida. Sim, isso é todos os importante. anos faço balanço e todos os anos renovo o meu projeto. E escrevo para saber que há metas que eu quero atingir, ou há caminhos que eu quero fazer, há coisas que eu quero alcançar e que este caminho de santificação interior e de purificação não termina nunca. Portanto, eu tenho que ter algumas balizas, tenho que ter alguns marcos, algumas pistas para me nortear. Portanto, todos os anos eu faço isso. Agora, olhando a estes tempos, olhando a esta pandemia, olhando à estrutura social que hoje vivemos, experimentamos, olhando a esta corrida desenfreada pela estabilidade económica, etc. Tantas coisas em que olhamos e vemos tudo menos solidariedade, fraternidade, carinho, cuidado,
e vemos mais até muitas vezes interesse até da nossa parte e materialismo, porque de alguma forma nos deixamos encaminhar para aí, eu percebo que há desafios muito grandes. Isto entusiasma-me, portanto, mesmo em termos pastorais, renovar estruturas, não querer voltar ao que tínhamos só porque temos que voltar, eu estou um bocadinho resistente a isso. Eu não quero voltar ao que tínhamos. Claro que aquilo que é bom, aquilo que é sinal de Deus, aquilo que se ajusta ao que vivemos, aquilo que responde às necessidades sociais, espirituais, humanas da sociedade hoje, sim, se é bom, mantemos e desenvolvemos. Agora, voltar ao que tínhamos só porque temos que voltar, como se esta pandemia viesse interromper qualquer coisa e fosse um parênteses da nossa vida, não é por aí que eu quero ir. E para mim, a pandemia não é um sinal de Deus. Quer dizer, entendamos, não é, por assim dizer, não é qualquer coisa que Deus nos enviou para nos abrir os olhos e nos fazer entender que temos que viver de outra forma. Agora, que Deus nos ajuda a tirar partido disto para nós vermos melhor. Exato. E sim, eu sei que sim. Portanto, eu não posso simplesmente querer voltar às mesmas estruturas se reconheço que elas já não nos respondiam. Penso, por exemplo, na catequese, penso no crescimento dos nossos jovens, nas caminhadas dos nossos jovens, penso na forma como hoje o ensino está estruturado nas escolas. Sim. Penso na forma como as famílias vivem. Nós temos que virar isto tudo ao contrário. Temos de trazer uma novidade que aproxima as pessoas. E mais até, e tão importante como isto, nós temos que ajudar as pessoas a sentir a responsabilidade da sua própria vida e da vida dos seus. Da vida uns dos outros. Eu tenho que perceber que pensar só em mim não chega. E quando isto acontece dentro da própria família, já perdemos tudo. E nós não podemos querer voltar atrás para isto. Ou querer voltar a ter o que tínhamos para ter mais disto. Sim. A questão económica, eu acho que passa por aqui, quer dizer, isto foi uma machadada muito grande na nossa forma de vida. Então agora o que é que nos resta? Esperar e tudo fazer para voltarmos a ter a mesma estabilidade económica em antes, sabendo que já estávamos afastados uns dos outros? Não sei se é por aí. E mesmo dentro da igreja, mesmo nas nossas paróquias, nós vamos passar mal. Todos vamos passar mal em termos económicos, em termos sociais, em termos caritativos, sociocaritativos, vamos passar mal. Portanto, o que é que tem que valer aqui? O que é que tem que nos nortear? A novidade permanente do Evangelho. Ou voltamos ali, e mesmo em termos eclesiais, ou voltamos à estrutura evangélica das primeiras comunidades, esta pureza e fraternidade acima de tudo, e esta comunhão, que eu penso que é uma palavra-chave para nós, ou voltamos aqui, ou nunca mais teremos nada. Portanto, voltar ao que tínhamos não é caminho. Né? Ora, isto é um desafio bonito. Isto não precisa ser visto como um drama, não tem que ser visto como um drama, claro, porque é um desafio bonito. É um desafio e perceber, bonito. por exemplo, isto é a mesma coisa que um casal ter um filho, ou um segundo, ou um terceiro, ou um quarto filho. É diferente de todos os outros que estiveram para trás, que já vieram antes. Um filho é uma novidade tremenda, boa. Sim, é uma coisa estupenda, não é? Sim. Sabe disso melhor do que eu, não é? É uma novidade estupenda. Agora, eu, quando quero mais o meu marido ou mais a minha esposa ter um filho, eu não estou à espera de ter um filho como este que já tenho. Sim. Até porque a experiência é outra. Não. E nem sequer é por medo de amar mais ou amar menos, não tem nada a ver com isso. Agora, o coração aberto à novidade de um filho que é diferente de todos os outros. Isto abre-nos aqui, abre-nos o sorriso, abre-nos o coração, faz-nos amar de uma forma plena. Sim. Na igreja, e neste novo normal, isto é uma palavra que não tem jeito nenhum, mas neste novo normal nós temos que o entender como tal. Este é um filho novo. Como é que o vamos amar? Ou seja, como é que vamos amar o mundo nesta pandemia? Já não falo no pós-pandemia, porque a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Não sabemos quando é que vai acabar. Mas como é que eu vou amar o mundo? Como é que eu vou amar a igreja? Como é que eu vou amar a minha paróquia? Como é que eu vou amar a minha família agora? Assim. Sim. Esse é o desafio. É como é que eu vou amar este filho que me vai ser dado daqui a nada. Não é? Sim. É um desafio bonito. É um desafio bonito. Padre João Paulo, vamos aqui conversar agora com a Alice. Já está. Olha que giro! Feito, Oh, foi muito rápido.
Ficou muito bonito mesmo. Explique-nos o processo. Portanto, o processo que eu comecei, apliquei a esponja, sim, forrei-a com musgo artificial, fiz a aplicação das flores para fazer um arranjo floral, depois posicionei o anjo que ficasse bonito, sim. Fui aplicando as peças. Aqui fiz também a aplicação deste coradão para dar um arzinho mais singelo. Mais singelo, tenha a ver mais com o anjinho. Pronto. E está lindíssimo, como sempre. Está bonito, está a Alice simples. só nos traz coisas bonitas. Coisinhas simples e bonitas. É uma forma prática e também de reutilizar aquilo que tem em casa, exatamente. Não é? De não deitar nada fora e reutilizar algumas flores artificiais que tenha, ou umas imagens e olha... E sai aqui... Tudo isto também se pode fazer com flores naturais. Exato, com esponjinha natural e flores naturais. E vai-se trocando. Exatamente. Molhando a esponjinha, que isso é importante, tem não é? Que ser. Senão elas murcham. E pronto, e temos aqui... Muito obrigada, Alice. Eu é que agradeço. Ficou lindíssimo. Mais uma Parabéns. vez, obrigada. Sempre coisas bonitas que a Alice nos traz. Vamos continuar aqui. Lançou há uns tempos um Note CD Book. Fale-nos um bocadinho desse. Esse foi o 6º trabalho. Eu tenho sempre a perspectiva de ir gravando, ir publicando, embora seja cada vez mais difícil fazê-lo. Desde o primeiro CD que gravei, que a ideia foi sempre essa, continuar, porque assumi como uma obrigação dar às pessoas e possibilitar às pessoas aquilo que as possa ajudar a viver melhor, que as possa ajudar a rezar e a autovalidarem-se também. E esse é o ambiente das minhas músicas. A autovalidação humana, a relação com os outros, o sentido da perfeição na relação e a relação com Deus, o Deus que sempre está. Pronto, e fui sempre gravando. Este último, eu quis criar aqui um conceito diferente. Sim. Porque, na verdade, o que é que acontece aqui? Vamos ver isto numa perspectiva também mais fria. Eu, para poder gravar os trabalhos, um trabalho tem que custear o seguinte, porque de outra forma não consigo. E isso agora já não é possível. Então esta história do Note CD Book, este 6 CD, respondeu por um lado a isso, como os CDs em suporte físico já não vendem, não é? Porque agora temos tudo online. Sim, pronto, pois. já não e é como o último carro que eu comprei não tem leitor de CDs, não tem nada. Eu também não. E eu quando comprei o carro, quando fui, onde é que eu ponho? E andei à procura e afinal não tem, quer dizer, eu nem sabia. Portanto, já não há, e em casa também, já não há aparelhagens para meter no CD, portanto isso já não se vende sequer, isso já está passado, não é? Portanto, o CD em suporte físico só para coleção, portanto poucos vão adquiri-lo. Com o Note CD Book, procurei, por um lado, tentar vender para poder custear o processo, porque é inevitável, não é? Claro. Por outro lado, dar às pessoas uma razão para ter o CD. Porque o Note CD Book, este Note CD Book é um livro. Sim. Portanto, é um livro com as histórias, com a história de cada música, portanto, a letra. Depois, à volta de cada letra há uma pequena frase, há um pensamento, depois há ali uns desenhos ilustrativos muito bonitos que são da autoria da Rita Duque, Asas de Peixe, que é uma coisa fantástica. Ela assumiu o projeto também como dela. Eu pedi-lhe que assumisse o projeto como dela e ela assumiu muito bem. E está belíssimo. E permite o quê? Que ao longo das histórias que são as músicas, com os pequeninos pensamentos e orações que têm, cada um depois possa fazer também o seu caminho e possa escrever as suas orações, as suas meditações, os seus pensamentos a partir de cada música. Sim. Pronto, portanto não é um notebook, é um Note CD Book, porque tem um CD também com as músicas. Pronto, e a ideia foi essa e ficou de facto um trabalho muito interessante, muito bonito, que é a primeira parte. Porque a ideia era um segundo trabalho a completar este primeiro do mesmo estilo, sim. Padre João Paulo Vaz, o nosso programa chegou mesmo ao fim. Dava para mais outro programa a nossa conversa, mas quero agradecer a sua presença e muitos parabéns pelos seus 25 anos de sacerdócio, por todos os frutos gerados. Em pleno confinamento. É mesmo. E por todos os frutos gerados, que acredito que são muitos e que Deus o continua a conduzir
nos próximos 25 anos e nos próximos 25 anos. Obrigado. Deus o abençoe. E assim que está em casa, até ao próximo programa, se Deus quiser. Caso queira ver o nosso programa novamente, pode ir à nossa página do YouTube e aí poderá ver os nossos programas. Até ao próximo programa, se Deus quiser.